Olá, benditos! O capítulo de hoje provavelmente foi uma profecia escrita como se fosse uma antecipação da volta dos exilados da Babilônia. Nele, Deus continua a sua fala sobre a salvação do seu povo, que é estendida aos gentios, e a forma como eles poderiam se beneficiar dela. O capítulo começa com uma palavra profética dirigida aos judeus que vinham negligenciando na prática da obediência e da justiça, e, ao que parece, não viam razão para se arrepender. Deus então os chama de volta a essas práticas, porque a sua salvação e a sua justiça, através da vinda do Messias, estavam prestes a se manifestar. Aquele que obedecesse à lei de Deus seria uma pessoa feliz e abençoada, tanto na sua vida material quanto na sua vida espiritual. E o ponto alto desta profecia diz respeito à profanação do sábado. Esse mandamento era um sinal especial entre Deus e o povo de Israel, conforme estava na lei de Moisés: trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Essa ordenança nunca foi dada aos gentios. Antes de ir para o cativeiro babilônico, os judeus já vinham profanando o sábado, desobedecendo assim a lei do Senhor. E a geração que voltou do cativeiro 70 anos depois continuou a profanar o sábado. É interessante que em momento algum, até então, Deus havia chamado os gentios a observar o sábado junto com os judeus. Mas foi o que ele fez nesta profecia em especial. 2 classes de pessoas eram proibidas de participar dos rituais do templo: os eunucos, ou homens castrados, e os estrangeiros. Mas então o Senhor os convida a se unir aos judeus para celebrar o sábado diante dele. Na nova aliança, trazida pelo Messias Jesus Cristo, há um princípio mais elevado em ação do que as sombras da lei mosaica. Muitas vezes, as pessoas se sentem estrangeiras ou rejeitadas. Então o Senhor diz: ande corretamente, viva em obediência e eu o honrarei e o abençoarei. Eu lhe darei um lugar ou um memorial e um nome na minha casa. Quando essas pessoas se recusam a dar vazão a sentimentos de rejeição e abraçam esse acolhimento de Deus, os maus sentimentos são quebrados. Porque se Deus diz que pertencemos a Ele e ao seu povo, então essa é uma grande verdade na qual podemos nos apegar para viver confiantes e felizes. O lugar e o nome que encontramos com Deus é melhor do que o que encontramos entre os homens. É um lugar e um nome eternos que nunca nos será tirado. O Senhor deixa claro que mesmo quando um estrangeiro ou um eunuco segue a Deus de coração íntegro e se chega a Ele com obediência, Ele os receberá com alegria e compaixão. O que Deus queria é que o seu templo ou a sua casa não fosse um lugar de adoração exclusivo do povo judeu, mas sim uma casa de oração para todas as nações. A violação desse princípio deixou Jesus irado. O pátio externo do templo era o único lugar onde os gentios podiam entrar para orar. Quando Jesus chegou ao templo, o pátio dos gentios parecia mais um mercado ao ar livre do que uma casa de oração. Então Jesus expulsou os cambistas e os mercadores com um chicote de cordas. Por causa da dor do exílio e do cativeiro, Israel se tornaria um povo muito autocentrado, crendo que Deus só se importava realmente com eles e não se importava com o resto das nações, até porque muitas delas tratavam Israel de maneira cruel. Mas Deus queria expandir a visão de Israel para além das suas próprias fronteiras, para que eles soubessem que Deus amava as outras nações e queria que elas o amassem também. Quando lemos os livros de Esdras, Neemias, Ageu e Malaquias, vemos que não foi sem razão que Deus usou Isaías para dar essa profecia de alerta ao seu povo. Aqueles que voltaram do cativeiro logo se esqueceram da bondade de Deus e voltaram às antigas práticas pecaminosas. Sem dúvida, reservar um tempo para adorar ao Senhor nos ajuda a fortalecer nossa fé para obedecer à sua vontade.
A partir do versículo 9, temos uma mudança repentina de tom, o que indica que entramos em uma sessão inteiramente nova, que vai se estender até o fim do próximo capítulo, o capítulo 57. Este discurso sombrio e apaixonado é composto de 3 partes, mostrando a condição indefesa do povo devido à incompetência dos seus líderes espirituais. Primeiro, todos os animais selvagens do campo e da floresta são convidados a vir comer. A referência aos animais do campo se dá pela comparação do povo a um rebanho mal guardado e, portanto, indefeso. Segundo, os seus líderes, governantes, professores da lei e profetas negligenciavam seu dever. Eram líderes cegos, não cumpriam seu propósito como vigias, avisando ao povo sobre os perigos reais que os ameaçava. Eram como cães mudos. A frase cães mudos é aplicável aos profetas, que por qualquer motivo falhavam em alertar a nação sobre a culpa e o perigo. Também foram comparados a sonhadores preguiçosos, mostrando um estado de indolência e infidelidade à alta posição que ocupavam entre o povo. E pastores indignos do rebanho de Deus, sendo que todos, sem exceção, estavam tomados pela ganância. Além de tudo isso, eram ativamente perversos. À medida que o perigo se aproximava, eles não se davam conta e simplesmente se entregavam à embriaguez, totalmente alheios ao perigo que estava por vir. E a terceira parte desse discurso, mostrando a condição indefesa do povo de Israel devido à incompetência dos seus líderes espirituais, nós vamos falar no nosso próximo encontro de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!